Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Você tem uma esperança para o futuro e essa esperança é baseada na maneira em que você vive e na maneira que você está a viver uma vida moral e agradável a Deus? Ou é simplesmente a sua religião é uma série de conhecimentos técnicos acerca de vários princípios que sim, são bíblicos, mas esses conhecimentos estão a mudar a sua maneira de viver? Queridos irmãos, vamos então ver aqui em Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9. Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9. Está falando acerca de Jesus Cristo. Diz que, sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Irmão, Jesus Cristo teve que sofrer. Embora ele fosse filho de Deus, ele foi quem criou tudo e se esvaziou e que veio para a terra como filho de Deus. Ele ainda aprendeu, como diz aqui, obediência pelas coisas que sofreu. Queridos irmãos, e assim diz no versículo 9, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Sim, irmãos, é importante obedecer, mas também, como vimos, Jesus Cristo aprendeu pelo que ele sofreu. Ele é o autor, o início, a fonte da nossa salvação eterna. Queridos irmãos, além disso, ele é o nosso sumo sacerdote. Não só é o autor, mas continua atuando agora para nos ajudar, porque ele é o nosso sumo sacerdote, como lemos no versículo 10. E depois diz, no versículo 11, a esse respeito temos muitas coisas a dizer. Diz Paulo, que achamos quem é aquele que escreveu o livro de Hebreus. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pessoas se tornaram tardios em ouvir, isto é, a aplicar o que aprenderam. Pois, com efeito, quando devias seres mestres, porquê? Porque estavam a aplicar e a viver o caminho, atendendo ao tempo decorrido, sim, porque essas pessoas já estavam na igreja há muito tempo, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, dos ensinos de Deus. Ensinar as básicas, assim como vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Sim, porque não estão a praticar os princípios básicos e então não levaram essa fundação a uma prática, a uma maneira de viver, a digamos assim, a um código moral na vida diária. Então, precisam de aprender estas coisas básicas de novo para entenderem que isto tem que ser aplicado. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Queridos irmãos, é semelhante ao que Jesus Cristo disse em Mateus 23, quando ele falou aos fariseus.
disse em Mateus 23, versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligência. Quer dizer, estão a fazer as coisas como um rito, uma coisa ritual. Não está a dizer que não devia das fazer, mas precisam de elevar para lá das básicos fundamentais disso, porque isto tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Sim, não está a dizer que não é necessário obedecer à lei, mas a lei é um fundamento básico para nos levar a um ponto mais importante, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, ter feito essas coisas sem omitir aquelas. E é o que lemos aqui em Hebreus. Precisamos de ter este alimento sólido, como diz no versículo 14 de Hebreus capítulo 5, que é para os adultos, para aqueles que pela prática, se não é só os conhecimentos técnicos intelectuais, mas é uma prática de viver do que estes conhecimentos, destas doutrinas nos estão, como estes fundamentos doutrinais nos estão a levar a uma prática. E por isso, para ter as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Queridos irmãos, isto é que é o alimento sólido. É que estes princípios básicos estão bem fundados e então, baseado nessa fundação, neste fundamento, o nosso entendimento cresce para uma vida de prática da justiça, da misericórdia e da fé. Eu chamo isto o que se chama um círculo virtuoso, em que temos que ter um conhecimento mais profundo, mais bem entendido, para ser uma prática na nossa vida. E então, conforme vamos vivendo e praticando, vamos entendendo melhor os mesmos fundamentos básicos, mas estamos a deixar o fundamento e a crescer na prática desses fundamentos. Não estamos a deitar fora os fundamentos, mas estamos a usar esses fundamentos, a crescer, usando esta prática e crescendo e assim desenvolvendo este alimento sólido. E por isso diz no capítulo 6, versículo 1, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina. Não é dizer pomos de parte, não, isso não interessa, não, mas crescemos no conhecimento e na graça para subir a um nível mais alto. Não é? Estes elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Subir deste ponto intelectual para um ponto de aplicação perfeita. Não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e fé em Cristo, o ensino de batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Vemos aqui estas seis doutrinas de Cristo que são elementares, que são fundamentais, que são básicas. Não estamos a dizer que as vamos deixar e negligenciar, mas vamos construir em cima desse fundamento, edificar em cima disso, praticando
e entendendo esses princípios para a nossa maneira de ser crescer. Então, estes fundamentos ou estes princípios básicos da doutrina de Cristo são, como descritos aqui, são 6, mas são em 3 pares. O primeiro par é o arrependimento de obras mortas e a fé em Deus, e por isso temos que desenvolver esse primeiro par. Ora, o arrependimento e a fé são simbolizados. O que nós precisamos de crescer e desenvolver nisso são simbolizados pela Páscoa e os ditos paisagmos. E por isso nós não é só praticar esses dias, que sim, precisamos de praticar, precisamos de observar, mas precisamos de levar isso pela nossa aplicação desses dias santos a um discernimento de entender o porquê destas coisas e o qual é o resultado moral na nossa vida disso, que significa mudar do velho homem para um novo homem. E estamos, de facto, a pôr isso em prática na nossa vida. Não é só a guarda desses dias, mas é a maneira de vivermos. Para ir para além da aplicação específica dos dias, mas para um nível mais profundo, um nível espiritual, para ir além disso. O segundo par, que é os batismos, o ensino de batismos e na imposição das mãos, que é, basicamente, o nosso compromisso que fazemos ao batismo e o recebimento, ou o batismo do Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo, que é simbolizado pelo dia de Pentecostes. E por isso, esses significados da Páscoa e dos dias de paisagmos e dos dias de Pentecostes já nos relembramos este ano, porque fazemos isso ao início do ano, e agora, como estamos mais adiante no ano, estamos a caminho do terceiro par, que é a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Queridos irmãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno são simbolizados pelos últimos 4 festivais do 7º mês, nomeadamente o dia das trombetas, o dia de expiação, a festa dos tabernáculos e o 8º dia, ou o último grande dia da festa. E por isso, irmãos, conforme agora nos aproximamos desta estação, nos aproximamos deste período, destes festivais, pois estamos a pouco menos de 2 meses da festa. Por exemplo, lembrem-se que durante esta semana provavelmente viram a superlua enorme. E esta superlua este ano foi exatamente 2 meses antes da festa. Ora, a festa, como sabemos, é sempre num dia de lua cheia e por isso falta pouco menos de 2 meses até a festa. E por isso, conforme agora estamos a contemplar e a pensar acerca destes festivais do 7º mês do calendário de Deus, o significado destes dias santos, deste 7º mês, deste período final que se está a aproximar, é, digamos assim, somado, é abreviado por estas 2 doutrinas de Hebreus capítulo 6, nomeadamente, da ressurreição dos mortos e juízo eterno. Deste par, vêm juntos. Vêm juntos. Por isso vejamos em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios
capítulo 2, capítulo 2, versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim, como está escrito, nenhum olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Queridos irmãos, este plano de salvação de Deus que é revelado pelos dias santos é simplesmente a base. A base. Temos que, com a ajuda do Espírito Santo, levar isto a um nível de entendimento ainda maior. Porque precisamos de entender as profundezas de Deus, o significado destes dias a um nível mais alto, a um nível espiritual. Mas sabemos que Satanás engana, ilude o mundo inteiro, como lemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Ele ilude o mundo inteiro e tem iludido a humanidade acerca do significado da morte. As pessoas pensam, olha, vão para o céu, vão para o inferno. Quantas vezes dizem quando a pessoa morre, olha, ele está a olhar para você. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que uma pessoa está morta, está a dormir. E também, através disso, Satanás está a iludir o significado da ressurreição. Sim, as pessoas falam nas igrejas, há uma ressurreição, mas não entendem bem o que isso é. Porquê? Porque, olha, estão a pensar que a pessoa tem uma alma imortal, então, porque é uma ressurreição? E por isso, Satanás engana o mundo todo. Então, o que é esta ressurreição? Porque a ressurreição está ligada com o julgamento. Vejam em João capítulo 5, versículo 28 e 29. João capítulo 5, versículo 28 e 29. E por isso, irmãos, estas festas do 7º mês estão todas juntas durante um breve período. E então vejamos aqui porque estão interconectadas estes simbolismos destas 4 festas: trombetas, expiação, festa de tabernáculos e o último dia, o 8º dia. Estas estão interconectadas e por isso vejamos aqui em João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vemos a hora em que todos os que se acham nos túmulos, assim que estão mortos, estão a dormir, ouvirão a sua voz e sairão, isto é, ressuscitarão. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Vai haver um juízo, irmãos. A ressurreição e o juízo estão conectados. Por isso é que estas doutrinas básicas da ressurreição e do juízo são um par, como lemos em Hebreus capítulo 6. Algumas Bíblias traduzem para a ressurreição da condenação, mas isso é uma tradução incorreta da palavra grega. A palavra grega aí é krisis, grego da concordância de Strong's, número 2920, e isso significa aqui, neste contexto, uma ressurreição do juízo. Ora, o juízo é um período de tempo, não é uma condenação, é um período de tempo em que vai haver um juízo, vai haver uma provação, um período de provação, um período que as pessoas vão entender o que fizeram, o que não fizeram, e vão ter uma oportunidade de se arrepender. Ora, vejamos também aqui, se faz favor, em Atos, capítulo 24. Atos, capítulo 24,
Atos capítulo 24, versículo 15 a 16. Atos 24, capítulo 15 a 16. Aqui vê-se Paulo falando ao governador Félix, no versículo 15 e 16. Estava ele a dizer, conversando acerca do caminho, e dizia, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, que haverá ressurreição. Haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Sim, há uma ressurreição. Isso é um conhecimento técnico, intelectual. Mas a profundeza desse conhecimento leva a uma prática, uma vida, a um exercer e discernir entre o bem e o mal, e então tem consciência pura, na maneira de conduta, pela prática. Isto é, uma decisão moral para ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. E depois vemos no versículo 25, um bocadinho mais adiante, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo. Vemos que está a elevar, lembram-se, como li há pouco, em Mateus 23, 23, de que Jesus Cristo disse aos escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês deviam fazer estas coisas, mas não estão a entender os pontos mais importantes da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. E aqui está Paulo, basicamente, a dizer a mesma coisa, dissertando ele acerca da justiça, do juízo, da justiça, do domínio próprio. Temos que mudar a nossa vida a um nível moral de domínio próprio e do juízo vindouro. Vai haver um juízo. Vai haver um dia em que vamos ter que ajustar contas com Deus. Ficou Félix amedrontado e disse, olha, não falamos mais disso daqui mais adiante. Mas o ponto aqui é que isto não é só um intelectualismo doutrinal, isto é uma mudança de maneira de viver, uma prática de viver um caminho diferente. E ele então vê-se aqui que vai haver duas ressurreições aqui nomeadas diferentes, uma de justos e outra de injustos. Como lemos aqui, haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Ora, injustos são, de uma maneira geral, aqueles que ainda não sabem o que devem fazer ou que não tiveram um bom conhecimento e Deus, na sua misericórdia, lhes vai dar a oportunidade que eles nunca tiveram. Então vai haver uma segunda ressurreição para terem essa oportunidade que nunca tiveram. Vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas vemos que então há um período de tempo separando as duas. Vemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Todos serão ressuscitados. Todos. Justos e injustos. Bons e maus. Todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Vai haver uma ordem. Vai haver uns primeiro e depois, um tempo mais adiante, outros. Que vamos ver isso daqui a pouco. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, está claro. As primícias, que ele representa as primícias, ele é primeiro. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim. E depois disso virá o fim, quando ele entregar o reino e virá outras coisas do fim disso tudo que
não estou a falar hoje. E por isso vemos que vai haver um período de tempo entre a primeira ressurreição e a ressurreição que seguirá depois. Ora, vemos também no versículo 52 de 1 Coríntios 15, que diz, está a falar aqui dessa primeira ressurreição, aqueles que são de Cristo na sua vinda, diz assim, e num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A última trombeta. Isso é simbolizado pelo dia das trombetas. Em Levítico 23, versículo 24. Levítico 23, versículo 24. Diz, fala aos filhos de Israel, dizendo, no sétimo mês, no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Esse é definido como dia das trombetas. Ora, irmãos, está claro que as trombetas eram tocadas todos os dias. Sim, ao período das ofertas, da manhã e da tarde. As trombetas eram tocadas todos os sábados. As trombetas eram tocadas ao início dos meses. As trombetas eram tocadas em todos os festivais. Mas o simbolismo de 7 trombetas e haver uma final, por isso tem a ver com essas que são simbólicas na profecia, no livro do Apocalipse, como lemos em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 e 2, quando o 7º selo é aberto do livro do Apocalipse, há então 7 trombetas. A última trombeta. Por isso está a falar dessas 7 que são simbolizadas pelo dia das trombetas, ao 7º mês, ao período do fim. Então isso é relacionado com o plano de salvação de Deus. E isso representa essas 7 trombetas ao fim, que são parte do 7º selo do livro do Apocalipse, representa a intervenção de Deus nos assuntos deste mundo. E então isso vai ser durante um período de 1 ano, que vão haver essas 7 trombetas, e a última trombeta representa quando Cristo virá e quando haverá a ressurreição, como lemos aqui em 1 Coríntios 15. Esse é o dia das trombetas. Por exemplo, vejam em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta. Ora, o 7º anjo é a última trombeta, é o 7, porque eram 7, era o 7º anjo. E houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou o reino de Nosso Senhor, o Pai, e do seu Cristo, o Filho. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui vê-se que é o período em que Jesus Cristo se torna o Deus deste mundo. Porque o Deus deste mundo hoje em dia é Satanás, irmãos. E nesse período de intervenção, à 7ª trombeta, o reino deste mundo se tornou o reino de Nosso Senhor. Não é mais o reino de Satanás. E por isso vemos no versículo 18 que quando as nações veem a Jesus Cristo vir, vão ficar zangadas e vão querer lutar contra Cristo. Vemos aqui então 3 eventos importantes que vão acontecer ao som desta trombeta, que são eventos que podem demorar um período de tempo, talvez uns dias, mas vemos aqui que as nações se enfureceram, chegou
porém, a tua ira, o tempo determinado, número 1, para serem julgados mortos, isto é, aqueles mortos que são julgados que estão com Cristo, vão ressuscitar. Segundo, para esses ressuscitados se dar o galardão a eles. São os servos de Deus, os profetas, os santos, aqueles que temem o seu nome, sejam pessoas grandes ou pequenas, importantes ou não importantes no mundo, vão ser ressuscitados e vão receber o galardão. Então, claro, vão receber a vida eterna, porque é a primeira ressurreição, vão ter a vida eterna e vão receber um galardão. E terceiro evento é para destruir os que destroem a terra. Aqueles que estão a destruir a terra vão ser destruídos. Porquê? Porque eles, como diz aqui, as nações se enfureceram, estão zangadas. E então estão a ver, na mente deles, olha, está a haver uma invasão de seres extraterrestriais. Sim, porque Jesus Cristo vir com os anjos e aqueles santos que estão a ser ressuscitados a essa mesma altura se juntarão com eles. E aí vê-se então que essas nações vão querer lutar contra Cristo. Isso vê-se em Apocalipse 17. Apocalipse 17, vê-se essas nações. Versículo 12 diz assim, a falar deste simbolismo, desta besta, diz assim, estes 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora, ao fim, nesse momento a besta, têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, contra Cristo, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Cristo. Então vê-se aqui, é a trombeta, é a ressurreição, o galardão. E então esses seres humanos vão tentar lutar contra Cristo e nesse momento vão ser destruídos. A destruição daqueles que destroem a terra vão ser destruídos. Mas o ponto importante aqui, além disto tudo ser uma coisa técnica, está aqui um ponto moral importante. E o ponto moral é que aqueles que estão com ele são chamados eleitos e fiéis. Sim, sabemos que há muitas dificuldades, muitas tribulações, mas somos fiéis até ao fim? Mantemos fidelidade até ao fim? Esse é o ponto importante. Essa é a implicação moral. Isto é levantar este fundamento. Vai haver uma ressurreição, estas coisas técnicas para um nível mais importante. Estamos a mudar a nossa vida e a manter-nos fiéis até ao fim? Veja em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. Aqui vemos que, através desta doutrina de Cristo, tem que haver uma mudança na nossa vida para estarmos no Espírito. A maneira de viver tem que ser uma prática de exercitar ou discernir entre o bem e o mal e praticar. E este conhecimento técnico da vinda de Cristo e isso nos ajuda a dar uma esperança, mas o ponto moral é que precisamos de viver com o Espírito de Deus em nós. Se de facto o Espírito de Deus habita em vós. Estamos então a ter uma vida diferente? Estamos a elevar isto a um ponto prático mais importante? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Queridos irmãos, é o mesmo Espírito. Só há um Espírito. O Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. É o mesmo Espírito. O Espírito Santo é o mesmo Espírito. E por isso, estamos a ver aqui que temos que
viver no Espírito e não na carne. Pois vejam, por exemplo, no versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, que é o Espírito do Pai, o Espírito de Deus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o nosso corpo mortal. O nosso corpo mortal vai ser transformado ou ressuscitado por meio do seu Espírito em que vós habita, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Veja no versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Estamos a ser guiados, estamos a viver o caminho de Deus. O caminho de Deus. Veja também no versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Queridos irmãos, isto tem um significado moral muito importante e muito profundo. Toda a criação espera quando nós vamos ser, digamos assim, nascer de novo para dentro da família de Deus. E veja no versículo 23, e não só a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Nós temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção, ou melhor, tradução seria aguardando a filiação de filhos, a redenção do nosso corpo. Ora, o que é a redenção do nosso corpo? Vejam em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 a 21. Pois a nossa pátria está nos céus, onde nós também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele virá dos céus, nós seremos ressuscitados, estaremos com Ele. Esse vai transformar o nosso corpo de humilhação, o nosso corpo físico, fraco, corrupto, para ser igual ao corpo da sua glória. O nosso corpo vai ser igual em qualidade ao corpo de Cristo. Vamos ser realmente do mesmo género de seres, da família de Deus, segundo a eficácia do poder que Ele tem, que é o poder do Espírito Santo. Tem de até subordinar a si todas as coisas. Queridos irmãos, isso é que é a redenção do nosso corpo carnal. Então, isso vai haver, vamos ser ressuscitados, as nações vão lutar, e depois o que acontece depois? Depois Satanás vai ser preso. Vejam em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Satanás foi preso por 1000 anos, isto é, durante o milénio. E por isso essa prisão de Satanás acontece, é o simbolismo do dia de expiação. Por isso temos o simbolismo do dia das trombetas, que é a vinda de Cristo, que é a ressurreição, que é a luta das nações contra Cristo. As coisas vão acontecer rapidamente, durante um breve período, e depois, vê-se, 10 dias depois, vamos celebrar quando Satanás vai ser preso por 1000 anos, que é o dia de expiação. E depois disso, o que é que acontece? Vemos então, vemos aqui o reino, que vamos reinar com Cristo. Isto é um milénio. Vê-se aqui no versículo 4. Vi também tronos e neles sentados aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Isto é, nós os ressuscitados. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão.
E esses viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, durante o milénio. E por isso vê-se aqui então o milénio. Ora, o dia dos trombetas simboliza a ressurreição, as nações lutar contra Cristo, esse período dessa ressurreição e das nações. O dia de expiação é quando Satanás é preso. E depois a festa dos tabernáculos, por 7 dias, que simboliza o milénio, quando vamos reinar com Cristo. Ora, esses então serão ressuscitados, está claro, no dia das trombetas, mas agora estamos aqui a já falar da festa dos tabernáculos, e esses, diz assim, os restos mortos não reviveram até que se completar os 1000 anos. Os restos mortos não vão reviver até ao fim do milénio. Porque os que ressuscitaram primeiro, simbolizado no dia das trombetas, e que estão a reinar durante o milénio, esses estão na primeira ressurreição. Por isso é que lemos, essa é a ressurreição daqueles que estão com Cristo, ou em Cristo, como lemos em 1 Coríntios capítulo 15. É esta ordem que em 1 Coríntios capítulo 15 falamos. Mas bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Porquê? Porque essa primeira ressurreição vai ser direto para a vida eterna. E vão ser, então, sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele nesse milénio. Mas os restos mortos, como vemos, não vão ser ressuscitados até que se completassem os 1000 anos, como lemos no versículo 5. E então essa ressurreição, depois do milénio, é simbolizada pelo 8º dia, depois da festa dos tabernáculos. Vejam em Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14, versículo 3 a 5. Zacarias, capítulo 14, 3 a 5. Diz assim, então sairá o Senhor, isto é Jesus Cristo, que vai sair do céu, vem para a terra, vai reinar e pelejará contra essas nações. Falámos acerca disso. Vem a vinda de Cristo, simbolizado pelo dia das trombetas, e a ressurreição, e o recebimento do galardão, e as nações se reúnem para lutarem contra Cristo, e então Cristo vai pelejar contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, aonde é que Jesus Cristo vai, digamos assim, aterrar. Vai aterrar no Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. E então vemos aqui, e fugireis pelo vale dos meus montes. E vemos aqui então que Jesus Cristo virá, e depois vejam aqui ao fim do versículo 5, virá o Senhor, isto é Jesus Cristo, meu Deus. É Jesus Cristo que vem. E é meu Deus. E todos os santos com Ele. Nós que ressuscitamos e que estamos nas nuvens, a Bíblia diz que vamos estar nas nuvens, vamos encontrar com Ele nas nuvens, então quando Ele vem, vai haver esta guerra, então Ele vem para a terra. E para onde? Vai aterrar, digamos assim, no Monte das Oliveiras. E nós vamos estar com Ele. Nós vamos estar com Ele. Por isso vai haver esta guerra, e esta guerra, que diz aqui, pelejará Ele contra estas nações, esta guerra será à volta da área de Jerusalém, como diz aqui. Então vamos reinar com Cristo na terra, por 1000 anos. Vejam em Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E diz assim, o nosso Senhor os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Vamos reinar na terra. E depois diz também em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, como lemos há pouco, Apocalipse
capítulo 20, versículo 6, que diz: estes são aqueles que vão reinar com ele os 1000 anos, ao fim do versículo 6, que acabamos de ler há pouco. Depois disso, Satanás vai ser liberado por um pouco tempo, como lemos no versículo 7 a 9, e então ele vai enganar as nações, como lemos aí, vai enganar as nações das várias esquinas do mundo, e depois Satanás vai ser atirado para dentro do lago de fogo. É o que lemos aí em versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. E então vê-se isso, que vai ser esse castigo para Satanás. E aqui vemos que o ponto é que, daí adiante, o que é que acontece? Vai haver então uma ressurreição. É o que lemos no versículo 11 e 12. Vejam aqui em Apocalipse capítulo 11 e 12. Diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou durante eles. E vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé, isto é, ressuscitados, diante do trono. Ora, irmãos, lemos que o resto dos mortos não ressuscitaria após os 1000 anos. E aqui está o ponto. Quando esses restos mortos vão ressuscitar, isto é, depois do milénio. Então se abriram os livros. Quais livros? A Bíblia. Abriram os livros. Ainda também outro livro da vida, o livro da vida. Por isso estas pessoas que não eram justos, que eram pecadores, vão aprender a verdade. Vão então ter a oportunidade de se arrependerem. Vão então ter a oportunidade de ser batizados. Vão ter a oportunidade de receber o Espírito Santo. Vão ter a oportunidade de vencer um certo período de tempo, durante esse período de juízo ou provação, até provarem que são fiéis até ao fim desse tempo que foi dado a eles durante essa provação. Porque essas pessoas nunca souberam a verdade. E vão ter, através da misericórdia de Deus, uma oportunidade de aprenderem e arrependerem-se e de ter direito ao livro da vida. E por isso os mortos, esses que estavam mortos, que eram pecadores, que foram ressuscitados, foram julgados neste período de julgamento. Sim, é uma ressurreição de julgamento, como lemos em João 5, uma ressurreição de julgamento. E então foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros, segundo as suas obras. Todas as pessoas vão ter que dar contas, irmãos. Vão ter que dar contas. Isso é descrito por Jesus Cristo em Mateus 11 e 12, quando esses fariseus e outros estavam a dizer coisas a Cristo, Cristo disse a eles: cuidado, porque vai ser mais tolerável, mais misericordioso, quando vocês estiverem no dia de juízo, todos ressuscitados ao mesmo tempo, vai ser mais misericordioso àquelas pessoas de Sodoma e Gomorra e de outras pessoas, porque esses fizeram coisas sem ter Cristo perto deles. E agora vocês têm Cristo aqui, o próprio Rei, e vocês estão a desobedecer. Isso lê-se você em Mateus 11, versículo 20 e 24, assim também como Mateus 12, 39 a 42. Por isso, ao fim desse período, as pessoas vão ter a oportunidade de se arrependerem. Se essas pessoas não se arrependerem, então vão sofrer a morte eterna. Aqueles que se não se arrependerem durante esse período, e aqueles que tiveram a oportunidade hoje, mas que não se arrependeram, ou que andaram para trás e retrocederam, então é o que diz aqui no versículo 13 e 14 e 15 de Apocalipse 20. Deu o mar, os mortos que nele estavam, a morte e o além, isto é o Hades, a sepultura,
entregaram os mortos que neles estavam. Ora, estes estão condenados à morte já. Estão condenados à segunda morte. Esses vão ser ressuscitados então. Com esses que não se arrependeram durante este período de provação, que não sabiam, nunca tiveram conhecimento da verdade. Então esses todos juntos agora serão julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, isto é o Hades, isto é a sepultura, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, nesse período, nessa altura. E por isso vemos aqui, todos vão ser julgados de acordo com as suas obras. Vai haver um tempo de julgamento dos mortos. E vemos que este período de julgamento, ressurreição e julgamento, que vão de mão em mão, é um par de doutrinas que são uma ligada à outra, tem vários estágios, vários períodos de tempo. Ora, então, voltando a Hebreus, capítulo 6, versículo 1 a 3. Hebreus, capítulo 6. Por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Sim, não estamos simplesmente a ver as coisas muito básicas desses princípios elementares. Temos que desenvolver, edificar sobre essas doutrinas básicas para levar isso a uma edificação de mudança da maneira que vivemos. Por isso, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Temos que subir isto para o que é perfeito. Não lançando de novo a base, os princípios elementares do arrependimento, obras mortas, e fé em Deus, e batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, juízo eterno. Sim, temos que levar isso a um conhecimento mais alto. E isso faremos se Deus permitir. E, queridos irmãos, isto é o que estamos a fazer hoje. Estamos a fazer hoje. Por isso precisamos de ir a caminho da perfeição. Precisamos de andar a caminho da perfeição, da prática, de discernir entre o bem e o mal, porque temos esta esperança e temos este ensino de que isto vai acontecer e vai haver um juízo. E por isso temos que praticar. Porquê, irmãos? Porquê? Porque é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Isto é impossível. Se vocês receberam o perdão e receberam o Espírito Santo e agora voltam para trás e começam a pecar isso tudo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Então essas pessoas vão chegar a um ponto de dizer: olha, eu não preciso de me arrepender. Olha, estou muito feliz agora, não preciso de arrepender. Isso é perigoso, irmãos. É perigoso. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Queridos irmãos, isto não é bom sinal. Não é bom sinal. Queridos irmãos, vai haver um tempo de ajuste das contas. Você sabe ou não saiba a verdade, vai haver um dia que você vai ser julgado de acordo com as suas obras. E por isso não é só saber este conhecimento intelectual destas coisas doutrinais básicas, mas é o entendimento das implicações morais profundas destas verdades na nossa vida. Não é só um conhecimento intelectual ou intelectualismo, mas é uma aplicação significativa na nossa vida, praticando o bem, discernindo o bem e o mal e praticando o bem. Versículo 7 de Hebreus 6. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada,
recebe benção da parte de Deus. E, queridos irmãos, a analogia é a seguinte: nós estamos a receber a chuva espiritual da sabedoria e da palavra de Deus e do Espírito Santo. Vamos então cultivar isso na nossa vida e desenvolver e crescer para recebermos as benções de Deus, a vida eterna. Mas, se produzirmos espinhos e abrochos, se nós na nossa vida cristã não usamos esta chuva espiritual de Deus, do Espírito Santo, da bondade, da misericórdia de Deus, para pormos em prática a justiça, a misericórdia e a fé, se não estamos a elevar estes ensinos básicos a um ponto maior, espiritual, de moralidade espiritual, então seremos rejeitados. E perto está da maldição. E o seu fim é ser queimado no lago de fogo, na segunda morte. Quanto a vós, irmãos, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto, irmãos, para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, irmãos, continue cada um de nós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, isto era perseverança e paciência, herdam as promessas.